prece de abertura, para que a gente possa se unir um pouco mais no pensamento e trazer um ambiente mais próprio ao nosso interesse de amor ao próximo, de estarmos juntos, vibrando, para que o nosso palestrante, a plateia, estejam mais em equilíbrio, expondo as ideias mais próprias para que nós possamos estar esclarecidos acerca do tema de hoje. Vamos chamar a nossa colega Thelma para fazer a abertura para nós com a prece. Boa noite. Vamos então, nesse momento, elevarmos nosso pensamento até o mais alto e em comunhão com a espiritualidade superior. Agradecermos ao Pai amado esse momento que aqui nós podemos estar para assistir agora a essa palestra, para que nós possamos aprender um pouco daquilo que hoje for aqui passado, que estejamos abertos às orientações da espiritualidade superior nesse momento e que a espiritualidade superior esteja nesse momento também olhando pelo palestrante, intuindo da maneira como aqui hoje se procederá. Agradecemos então ao Pai com a oração que o nosso Mestre amado nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, de um modo muito maior do que ainda conseguimos perdoar. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Esta é a quinta palestra das 6 que o Conselho Deliberativo autorizou que ocorresse, sendo 3 para cada parte, vamos dizer assim, da proponente e da diretoria executiva. A ideia central do nosso estatuto é que as pessoas estejam esclarecidas sobre o que nós estamos levando junto da nossa casa, para que na Assembleia ela tenha conhecimento de causa, em que momento voltar uma situação tão grave e importante para a nossa comunidade, a do nosso lar. Também foram disponibilizados todos os documentos referentes ao plebiscito. Nós temos no edital do trabalhador, também na biblioteca, se alguém quiser retomar o material com o seu pendrive pessoal, e quem quiser, por e-mail, nós também da comissão poderemos disponibilizar. E o nosso plebiscito, ele foi validamente convocado por escrito, conforme o nosso estatuto. Ou seja, é de interesse geral da nossa casa, porque esse dispositivo propõe que todos nós pensemos, né, não é mais apenas uma divergência que ocorreu do grupo Emmanuel com a diretoria e o Conselho Deliberativo. Né? Nasceu, foi motivado assim, e agora nós estaremos conversando de forma mais detida através dessas palestras. A Doroteia foi a proponente, né, do plebiscito, como todos já devem saber. Estamos retomando essas informações para que aquelas pessoas que não participaram ainda, não estão acompanhando de mais perto, possam saber de tudo isso. Então, o evento também, de determinação do Conselho, ele foi liberado apenas para os trabalhadores do nosso lar, pois é de interesse interno, né, e proporcionar um pouco mais de participação. Sabemos que tem mais alguns companheiros de outras casas, né, e na hora que a gente tiver voltados à dinâmica de pergunta e resposta, que será apenas escrita, não foram entregues papeletas para o pessoal que vai trabalhar na casa, porque o interesse realmente interno, nós queremos que os trabalhadores participem, né, e tenham muito mais direcionamento ao que nós estamos tratando no Centro Espírita do nosso lar. Então, nós teremos no mínimo 30 minutos para as perguntas escritas. Não terão perguntas verbais e não terão réplicas. Por isso a gente desde já pede para o Jacó, para a Doroteia, que não deem continuidade a nenhuma réplica, para que, na realidade, todas as perguntas possam ser respondidas e uma e outra vão concatenando e ajudando o esclarecimento geral e não polarizando o interesse de uma ou duas pessoas ou coisa parecida, certo? Então fica agora a Doroteia para fazer a apresentação do... Boa noite. Com certeza devo conhecer 90% do público.
mas nós estamos aqui hoje para fazer alguns esclarecimentos antes de passar a palavra ao Jacó. Então, quem for da outra casa que não está inteirado, deleta essa parte. E aqueles que são da casa, principalmente os associados, prestem muita atenção, porque, como disse a Arley, vai ter uma votação e nós temos de estar cientes do nosso voto. Por isso, hoje a palestra passe é só a imposição de mãos, dando sequência, já foram abordados outros temas no ano passado. É claro que na casa espírita nós não podemos deixar de lembrar do nosso mestre e sempre, toda e qualquer atividade seja embasada em Allan Kardec. Por que a palestra passe só a imposição de mãos? Porque vai ter uma assembleia dia 26 de março e, como a Arley bem explicou, os temas são desenvolvidos para que a gente chegue na hora, não tenha dúvida sobre o assunto, já venha com o voto mais ou menos decidido. E o que vai tratar a votação? As palestras trataram justamente essa discussão, as fluidoterapias da casa. Quais? O grupo Emmanuel, como ele disse, começou, mas agora nós já estamos num outro estágio. E o grupo Bezerra de Menezes, se essas fluidoterapias continuarão ou não. Por quê? Essa problemática, quando ele usou o nome diretoria, bem lembrado que houve eleição nesse período e nós estamos agora numa outra fase, em 2016, com outra diretoria. Então, toda vez que se falar diretoria nessa problemática, lembre-se que é a diretoria passada. Nós recebemos o departamento doutrinário anterior, onde se originou tudo isso. Sei que é um pouquinho chato, mas eu vou ser breve. Nós recebemos um comunicado, todos vocês sabem que nós tivemos a mudança de regimento para regulamento no artigo 40 do regimento interno do nosso lar. Lá era apenas uma adequação, e o que era uma simples adequação virou tudo isso, mas no mal ao bem, nosso amigo aqui está para nos falar hoje. A cartinha que recebeu em determinado momento falava assim: queremos uniformidade, direcionar para as finalidades específicas do centro. Isso é uma precaução contra o fascínio que esses trabalhos, estamos falando da fluidoterapia, exercem sobre aqueles que buscam melhoria de fora para dentro, longe da cura real. Então está fora dos propósitos dessa casa de caridade. Pode ser que aquele bonequinho ali seja eu, porque muitos impedimentos vieram, muitas cartinhas, enfim, muita discussão. Mais ou menos assim agora. Encerra então? Vamos encerrar ou não? Quando falou casa, a casa é composta por sócios. Então, talvez, intuído pela espiritualidade, fomos lá buscar o apoio, como ele disse no nosso estatuto, muito bem feito, sabendo que a Assembleia ela é superior à diretoria e também ao Conselho Deliberativo. E então coletamos mais do que 1/5. E o que será, afinal de contas, votado? Vai ser votado, não tem mais como mudar, em cima do parecer que o Conselho deu. No tratamento das pessoas que recebem assistência espírita, é aceita apenas a imposição de mãos, sem movimentos ou outros tipos de passe. Então, além do toque, não há movimento de mãos, não se aceita outros tipos de passes. Então, o que os sócios vão decidir? Se o passe na casa é só imposição de mãos, ok, passaremos a fazer o passe aqui. Se vocês assim acharem que não precisa o tratamento e não precisa esse segundo momento, nós concordaremos com a maioria e aplicaremos o passe na cabine de passe num grupo público normal. Ou não concordo com esse parecer do Conselho, então está concordando que o tratamento espiritual com as outras técnicas vigentes nos dois grupos. Então, o que os sócios decidirão? Porque as pessoas se pegam no corredor perguntando, mas como que é? Só o toque, só o movimento, é os dois? Gerou uma confusão. Passe na casa, só a imposição de mãos, os dois grupos Emmanuel e Bezerra de Menezes passarão a atuar aqui. Tratamento espiritual com as nossas técnicas vigentes, se não concordar com o parecer, teremos então a continuidade do tratamento na sala Bezerra de Menezes. Por que isso? Porque o passe de imposição de mãos já é ofertado no grupo público. Fluidoterapia nós entendemos como tratamento. 2 passes similares, os grupos vão fazer 2 imposições de mãos? Onde está a base em Kardec?
E é por isso que nós já tivemos outras palestras no ano passado, da importância de se ter tratamento, de se ter esse tipo de atendimento na casa espírita, e qual o método que o grupo usa. Dentro de Allan Kardec também foi explicado. E é por isso que hoje o nosso irmão está aqui conosco. Jacó vem da Bela Natal para falar passe só em posição de mãos. Então ele vai abordar na realidade o terceiro tópico, que são as técnicas. E nós agradecemos muito, porque Jacó é muito ocupado. Ano passado houve uma tentativa pela nossa irmã Gisele, não teve como, a agenda estava lotada. E então nós estamos privilegiados, porque ontem realmente as pessoas vieram hoje porque gostaram muito da sua palestra ontem, muito enriquecedora, nos fez pensar que é realmente o objetivo da nossa doutrina. E nós estamos aqui para ouvir o Jacó, que é escritor, pesquisador, de profissão engenheiro civil, psicanalista, tem várias obras, algumas ali já esgotaram, provavelmente o nosso presidente fará mais pedidos, como Depressão tem Cura. É uma pena que nós não gravamos a palestra, mas tem algum material no YouTube, provavelmente os outros livros virão. Quanto nós podemos ajudar os nossos semelhantes nas problemáticas, principalmente como foi exposto ontem. Então, sem delongas, eu passo a palavra para o Jacó, muito agradecido pela presença. Boa noite. Quando eu fui convidado para vir, me foi colocada a questão do plebiscito, e na minha cabeça eu não me deixei envolver pela emoção, porque para mim é algo extremamente natural que nós tenhamos discussões. Discussão faz parte da filosofia, e espiritismo é filosofia. Se a gente não discute é porque a gente está acomodado, e quando a gente acomoda nem sempre o resultado é o melhor. Bolo bom é aquele que é bem mexido e bem batido. Agora ele tem tempo certo para ir ao forno e tem tempo certo para sair. Então a discussão em si ela é produtiva em qualquer situação. E no meio espírita, Allan Kardec discutiu não menos do que com os espíritos superiores. E eram espíritos de alta envergadura. Os que deram o nome eram tipo São Luís, Santo Agostinho, Sócrates, o próprio Mesmer, Platão. Então ele conversou com pessoas do mais alto nível. Por que nós não podemos conversar entre nós? E se nós pensarmos que somos de fato filhos do divino, nós também somos divinos. E apesar de que um ou outro tenha tal ou qual título e o outro não tenha nenhum, também não faz muita diferença na hora de nós trocarmos ideias. Ideias só não são bem trocadas quando um acha que é melhor do que o outro, seja no sentido que for. Apesar de que tem muita gente que pensa que sabe mais do que qualquer outro, você pode até especificamente, num determinado assunto, você ter uma pontuação melhor. Não quer dizer, todavia, que você é o melhor sempre. Um dos grandes pesquisadores da humanidade, e era um grande escritor, e era conhecido como um desses homens dos mais inteligentes. Os seus livros lhe diziam isso. E todo mundo, de tanto repetir, sabia e fez com que ele se sentisse um dos homens mais inteligentes do planeta. Isaac era o seu nome. E ele um dia ia saindo de casa e quando ligou o carro não pegou. E ele ficou na dúvida, mas por que o carro não pega? Será que eu esqueci de pôr gasolina? E ele então fez um retrocesso na memória e encontrou que estava abastecido. Olhou para o ponteiro da gasolina e tinha corrente elétrica, estava apontando que tinha combustível. Ele toca outra vez na ignição e o carro aciona a ignição, mas o carro não pega. Ele disse, o que pode estar acontecendo no meu carro? E ele lembrou do trivial. Todo mundo que tem um motor que dá uma pane, num carro, você abre o capô e dá uma olhada. E foi o que ele fez. E era a primeira vez que ele olhava o motor de um carro. Ele disse, nossa, eu não entendo nada disso. Eu não sei o que pode acontecer. Isso aqui para mim está tudo certo, está tudo no lugar, e o carro não pega. E depois de algum tempo de dúvidas consigo mesmo, ele chamou um mecânico. E o mecânico perguntou, o senhor já tentou ligar? Já. E o mecânico foi lá, ligou e disse, já sei o que é. E ele abriu o capô novamente, chegou lá, olhou, está aqui, ó, é esse aqui. E plugou um fio lá embaixo. Isso aqui soltou.
E ele então olha para o mecânico e diz: você é o homem mais inteligente do mundo. Porque para mim, eu já considerava que esse carro ia para o lixo. Eu não via mais solução para o meu carro. O que é ser muito inteligente? O que é ser pouco inteligente? E como é que a gente se relaciona com a inteligência do outro? Isso é muito importante quando a gente quer discutir algo, como foi colocado aqui agora, que é uma decisão de plebiscito. A gente vai votar, se é que é dessa forma que vai ser, a gente vai votar porque eu sou a favor de isso, ou de aquilo, ou dessa, ou daquela pessoa, ou eu vou dar a minha opinião dentro do que eu inteligentemente sei. Ontem à noite, quando nós começamos a nossa abordagem, fiz questão de fazer referência à questão número 1 do livro dos Espíritos, Deus, inteligência suprema. E sendo Deus inteligência suprema, e os Espíritos, em vez de chamá-lo de amor, chamou de inteligência, obviamente que aí tem muitas outras questões que podem ser refletidas. Nós precisamos ser criaturas inteligentes. E parece que é mais fácil do que sermos criaturas amorosas. Porque inteligência a gente já tem pelo menos prelúdios do que seja. E do amor parece que a gente está bem distante de sequer compreender, quanto mais de vivê-lo. Isso parece esquisito numa palestra espírita, mas quando a gente começa a falar do amor e começa a expressar o que a gente entende por amor, a gente toma um susto porque descobre que ainda não sabe o que é nem o amor, nem o que é amar. A gente sabe poeticamente, a gente sabe até dentro de algumas conjecturas romantescas, mas a essência do amor está muito distante de percebê-la. Mas a inteligência a gente já sabe, porque tem inteligência que é usada para o mal e a gente reconhece fácil. E tem inteligência que é usada para o bem e a gente também reconhece fácil. Parece que os Espíritos aí já sinalizavam que a gente deveria seguir por essa trilha. Vamos usar a inteligência. Dentro do sentido de inteligência, a primeira coisa que me parte dentro do Espiritismo é entender a inteligência de Allan Kardec. Allan Kardec não foi um santo. Allan Kardec não foi simplesmente um enviado que ele aportou aqui numa nave espacial e de repente ele teve um start na cabeça e saiu brotando todos os conhecimentos para a gente. Ao contrário disso, ele foi um homem que teve uma vida bem experimentada, além de ter vivido uma experiência riquíssima com Pestalozzi, onde ele aprendeu que cada palavra tinha um sentido muito específico e fez uso disso a mancheias na obra da codificação inteira. Esse homem descobriu que a inteligência fazia parte do progresso humano. E Allan Kardec, só para fazer um parágrafo, Allan Kardec coloca, dentro de toda a riqueza da sua obra, que nós seres humanos aqui estamos para progredir. E nós, os espíritas pós-Kardec, preferimos trocar a palavra e dizer que nós estamos aqui para evoluir. E sequer nos damos conta do grande prejuízo que a gente faz com essa simples mudança. Porque Allan Kardec sabia exatamente o que ele queria dizer com progredir. Progresso é algo opcional. A evolução é lei natural. Um pé de alface evolui, um macaco evolui, uma pedra evolui. Mas quem progride é o homem que se decide a isso. E Allan Kardec diz, então, que o Espiritismo se destina a duas coisas. E as duas ele antecede com a palavra progresso. Ao homem é reservado o progresso, intelecto, moral. E não falou ele o progresso moral e intelectual. Em nenhum momento ele inverteu essa linha de posicionamento. Nós temos que desenvolver isto para sermos espíritas. Ser espírita não é necessariamente frequentar uma casa espírita, nem ser médium, nem ser magnetizador, passista, ou o que seja. Ser espírita é seguir o que o Espiritismo propõe, e dentro da primeira proposta espírita está o desenvolvimento do progresso intelecto e moral. Na hora que a gente propõe um plebiscito, nós estamos convidando as pessoas a desenvolverem o seu intelecto. Desenvolvamos. Estamos votando no quê? Por quê? Para quê? Isso pode, num primeiro momento, parecer ser absurdo, na minha visão, não. Porque se o Espiritismo ele surgiu através do debate, foi o de Allan Kardec com os Espíritos, por que não podemos debater?
Agora, vamos debater com que objetivos? Aí começa a se dar sentido ao que a gente está fazendo. O sentido é apenas de posse. Se for de posse, o sentido já está fraco por si próprio. O sentido é apenas para fazer prevalecer a minha opinião. E o que é a sua opinião dentro do todo? É uma opinião apenas, tanto que na hora da contagem de votos, a sua opinião terá o peso 1 e não o peso vezes quanto quer que seja. Então nós precisamos saber o que é que nós viemos fazer aqui, não aqui na Assembleia, não aqui hoje, o que é que nós estamos fazendo aqui no que se chama Espiritismo. O que é que eu sou no Espiritismo? O que é que eu represento dentro desse Espiritismo? O Espiritismo me toca até que ponto? Eu sou espírita até que ponto? Ainda há pouco eu conversava com meu amigo bem recente, Astolfo, e ele me perguntava, você é espírita de berço? Sou espírita de berço. Mas isso pode ser uma mentira. Eu sou espírita de berço porque sou filho de pais espíritas. Mas os meus irmãos também são filhos dos mesmos pais. E nem todos são espíritas. O que é ser espírita de berço? É que você já nasceu num lar que é espírita? Se a resposta é para isso, perfeito. Sou filho, sou do berço espírita. Mas eu me sinto do berço espírita porque eu sempre fui espírita. E posso dizer que de uma certa forma bem testado. Porque durante 6 anos eu fiz estudo num colégio salesiano, onde naquela época eu era obrigado a assistir missa todos os dias. Então, se brincar muito, eu já assisti mais missa do que muito católico. E no ano seguinte, eu passei um ano interno na cidade de Recife, no Colégio Americano Batista de Protestantes, em que eu fui obrigado a assistir culto protestante todos os dias. Então eu fiz um estágio bem demorado na Igreja Católica e no protestantismo. Então conheci não de fora, conheci de dentro. E o movimento espírita eu conheço de dentro. Porque tendo sido minha mãe durante 22 anos vice-presidente e presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e eu tendo ocupado praticamente todos os cargos dentro da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, à exceção de presidência da diretoria executiva, mas fui inclusive presidente do conselho, que na época se chamava Conselho Superior, eu viajava em nome da federação pelo Brasil. Então eu conheço o movimento espírita, não é de hoje. E como dirigente espírita de uma federação, eu conheci o movimento espírita do meu estado como poucas pessoas conheceram ou conhecem até hoje. Então eu fico extremamente à vontade para dizer sim, eu nasci no berço espírita. Nasci, me criei e vivo nele. Mesmo assim, tem pessoas que ousam dizer, Jacó não é espírita. E não é uma pessoa comum. Pessoas que palavra que tem peso. E eu acho estranho, porque eu tenho toda a minha história de espírita assim, sou presidente de uma casa espírita, tenho um trabalho espírita, toda semana na minha página tem palestras espíritas que eu faço, e faço questão de dizer no início a data e a hora, para que ninguém diga que é montagem, porque já tem isso, já disseram, essas palestras de Jacó são todas antigas, são do tempo que ele era espírita, porque ele não é mais espírita. A mim, pessoalmente, não me incomoda. Eu não vivo de rótulo. Quem vive de rótulo é Coca-Cola. E nem tanto rótulo, só o formato da garrafa a gente já sabe o que tem ali dentro. Então, eu não sou uma garrafa de Coca-Cola. Eu não vivo de rótulo. Eu vivo como ser humano e como espírita pelo que eu faço. E pelo que eu faço, eu respondo, o que é que nós viemos fazer aqui? Nós viemos para progredir. Como? Intelecto e moralmente. Essa é a proposta. Essa é uma proposta que dá trabalho demais para a gente seguir. Mas, já que estamos aqui para isso, é para isso que nós estamos. Então, vamos. Vou fazer aqui algumas projeções de algumas passagens para a gente refletir junto. Porque seria muito fácil eu chegar aqui e dizer qual é a minha opinião, só em posição ou não. Mas vamos ver o que Allan Kardec diz em alguns assuntos correlatos. A Gênese. A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclamam estudo sério, perseverante e aprofundado. Nossa, esse homem ele poderia ter dito, basta ter estudo sério, ponto final. Não, ele tem que ser sério. Mas de repente você estuda sério só um mês, só um livro, só uma época. Mas ele coloca perseverante.
E depois, para que você não entenda que é só leitura, que isso seja aprofundado. Então Allan Kardec ele não adjetivava de forma superficial. Quando ele usa 3 informações, uma colada na outra, é porque ele queria falar das 3. Estudo sério, estudo perseverante e estudo aprofundado. A primeira coisa que a gente deveria fazer isso era com as obras dele, a primeira. E depois a gente poderia ver as outras. Mas hoje não é novidade para ninguém, a maioria dos espíritas lê as obras outras. A de Allan Kardec fica para lá. E nós, os espíritas mais antigos, temos culpa. E grande. Eu, inclusive, confesso a minha culpa. Eu achava a palavra, uma das mais lindas que eu conhecia, era a palavra Pentateuco. Eu adorava fazer uma palestra e dizer, porque no Pentateuco, nossa, eu chego e dizia sílaba por sílaba, que palavra linda! O Pentateuco Espírita. Pentateuco Espírita, o que é isso? 5 livros. Mas peraí, Allan Kardec escreveu o que é Espiritismo, Principiante Espírita, Viagem Espírita, depois que ele desencarnou ainda complementaram algumas coisas, obras póstumas, teve outros que se juntaram para formar o livro dos médiuns. Como é que só são 5? Mas menos de completar 1 ano do primeiro livro, ele começa a publicar uma revista. E publica até a sua morte, sem falhar um único mês, uma única edição. Será então que o Pentateuco está a dizer que o restante não é importante? Olha, eu tomo um susto quando eu penso nisso hoje, que eu já falei tanto. O Pentateuco Espírita.